No meu vídeo anterior, que deve estar publicado aqui embaixo, para quem entrar no canal tem uma sequência, que eu procurei fazer uma sequência lógica, dentro da minha lógica, é claro. Eu falei sobre ter demorado 20 anos para superar uma separação e a sensação de abandono. No vídeo que antecede ao anterior, eu falei que todos os vídeos, todas as minhas falas é muito baseada nessa grande dor interior que já carregamos. E em um momento ou outro da vida, eu acho que ela aflora com mais intensidade e como gostam de dizer agora que tem muitos vícios de linguagem, né, nos meios de comunicação, e é o gatilho. Mas a dor em si carregamos conosco. Eu acho que desde a concepção a gente já vem com aquele senso de vazio. E isso, lógico que não é consciente, né, gente? Mas eu acho que a gente já traz aquilo. Enfim, tem uma discussão, não sei que ramo da filosofia, que fala sobre a tábula rasa. Se viemos vazios e nos enchemos ou se já viemos com algum conteúdo. Mas, de filosofia, eu sou aquela, né, que anda por todos os campos, mas não conhece campo nenhum. E eu fiquei muito chocada há muitos anos atrás, quando você lê um pouquinho de tudo, então você acha que você entende sobre tudo, né? Ainda mais que tem um ditado que de médico e louco cada um tem um pouco. Então, é muito isso. Então, o que eu quero dizer é que essa dor que eu trabalhei com muito dor, com muito ardor, e também por questão de necessidade, né? Não só foi porque queria mostrar algo para alguém ou, sei lá, qualquer outro motivo que não fosse realmente de sobreviver a ela. E acreditar, procurar todos os dias acreditar que tinha vida após ela e que tinha vida além dela e que ela poderia ser diminuída. E a minha separação se deu em 98 e a minha visualização de um caminhar para tornar aquela dor imensa, diminuta, eu só observei em 2018. Então, por isso que eu digo que são 20 anos. Teve o ano decorrente, né, o ano passado, 2019 e 2020. E graças a Deus por isso. Foram 20 anos, não de uma inércia parada e chorando pela dor. Porque eu sempre tive uma consciência do seguinte: uma pessoa com câncer, por exemplo, quando chega para você e diz que ela tem câncer, você tem aquele momento de comoção e que você até se achega um pouco mais àquela pessoa. Mas, se graças a Deus aquela pessoa fica com câncer por anos, ainda que ela venha se curar ou não, você não vive a mesma intensidade do começo que você teve aquela notícia. Quem vive a mesma intensidade é a pessoa que está vivendo. Então, é dentro dessa consciência que eu obtive muito cedo, observando, que tudo meu é de observação. Não é de um estudo, é de um empirismo puro. E graças a Deus por isso, por eu, sei lá em que momento, ter me constituído desse jeito, ou já ter vindo com esse que pra mim faz muito bem, pra mim. E eu acho que a partir disso, eu consigo até, como eu pretendo, ou tenho uma intenção pretensa nesse canal, de apontar, sinalizar para outras pessoas que há uma possibilidade, embora todos nós saibamos que haja, muitas vezes a gente quer se entregar a determinados fatos ou acontecimentos na vida. Então eu comecei essa trajetória, né? Quando eu vi que depois de tantas idas e vindas não tinha mais vinda, eu comecei desesperadamente a me debater e a chorar e a me desesperar. Mas quando eu tô dizendo tudo isso, eu tinha um trabalho super rígido que não me permitia faltar, mesmo porque eu não ia faltar, que eu não queria perder o emprego. Eu tive uma depressão que diagnosticaram como leve, mas eu não quero conhecer a profunda. E não precisei, assim, tomar remédio. Eu também sou muito avessa a remédio, mas esse é um tema para um outro vídeo. Não sou aquela ignorante ou que Deus vai curar todo mundo magicamente, não tô falando disso. Mas eu acho que o corpo, e tem muitas coisas naturais que ajudam a gente a manter esse corpo saudável. Então tem que se ler um mínimo de depressão, porque ela pode ser, ela é muitas vezes, eu acho que emocional, mas acaba atingindo
a parte fisiológica, a nossa parte física, de comunicações de neuronais e uma gama, né, do sistema orgânico e essas ligações, né, que o corpo tem, descargas elétricas, comunicações de um órgão com o outro. Então eu substituí, por exemplo, eu tomava a fluoxetina, que não me fazia aparentemente um efeito muito grande. Eu substituí, eu não tô falando pra ninguém substituir nada e nem tomar nada. Mas era muito em moda, né? As mulheres começaram a tomar fluoxetina para emagrecer, porque a gente não deixa de ser louca sempre, né? De ser louco, ser humano é louco. Mas aí eu troquei pela... Nossa, esqueci o nome da... Mas durante o vídeo, se eu lembrar, eu comento. Pela valeriana. Valeriana. É uma erva super fedida e, enfim, eu não sei, mas eu sempre busco nos recursos naturais. A maioria das coisas que eu posso. E por isso também da terapia. Porque se há um profissional, que eu acredito que tudo tenha vindo de Deus, capacitou e nos deu essa ciência, eles nos deu esse conhecimento, e ciência, tomar conhecimento de alguma coisa, eu também fui para ela, porque também só oração, não vou dizer que não resolva, não é essa a palavra, mas só a oração, eu acho que não há um compartilhamento, porque Deus fala muito através também das outras pessoas. Então eu orava e ia para minha terapia, para saber o que aquela outra pessoa poderia dizer a respeito daquilo que eu estava vivenciando e achando que era o fim da vida, o fim do mundo, o fim do túnel. E um túnel completamente escuro, lamacento e frio, como diz na Bíblia, né? Quando um dos profetas lá se sentiu pobre, fraco, cego e nu. Então, em algum momento da vida a gente sempre tem essa sensação, né? Que ele descreve tão bem. E eu tava nessa sensação. E como a Bíblia fala, no vale da sombra da morte, várias sombras, né? Várias sombras sobre o meu sol da vida. E aí eu me recordo que, graças a Deus, eu duvido de tudo e duvido de todos, mas eu vou até essas fontes que eu duvido e essas pessoas também que para mim não são tão confiáveis, mas eu gosto sempre de me aproximar delas. E nisso eu fui para terapia. E a terapia é muito interessante porque e como diz a psicóloga, que eu tive várias, né? Porque onde eu trabalhava, você ficava 6 meses de terapia porque só funcionava como um pronto-socorro. E veja, a psicologia tem, o campo terapêutico tem noção de que 6 meses é um pronto-socorro, é um pronto atendimento, para que depois você passe numa clínica especializada, ou seja, você continua na terapia mesmo, né? Que é só realmente você conseguir tocar a ponta do iceberg. Aí eu fui para essa terapia com uma psicóloga assim de Deus. Não, ela não era evangélica, ela era só de Deus mesmo, porque o mundo é de Deus, né? Aí ela me ajudou muito e uma das coisas que ela disse que ficou muito surpresa é que são raras as pessoas que entram no consultório desesperada, fecham a porta atrás de si e falam: eu quero me conhecer. Porque depois de algum tempo da separação, não sei se foram meses ou anos, eu vi que eu tinha me perdido, era de mim. Eu estava desesperada porque eu não sabia onde eu estava. E eu tinha um eu. Eu sabia que eu tinha alguma coisa que eu peguei todo o que eu tinha de sonhos, de pretensão de vida e plasmei em uma pessoa, como tem gente que plasma no trabalho, né? No caso eu plasmei num homem e você ficou ali. A sua parte principal e melhor ficou ali. Então quando ele vai embora, ainda que ele arranque e jogue o que você plasmou, ou que você seja demitida do serviço e você tenha que retirar aquilo, tá muito tempo aquilo em outro lugar. Então você não consegue mais recuperar. Sabe quando você cola algum adesivo, ou antigamente tinha figurinha, que aí você colava e você queria tirar aquela praga depois e rasgava, metade ficava lá? Bom, você perdia a figurinha,
porque não dava para usar de novo. Ou qualquer outro tipo de adesivo, hoje não, né? Mas um pouco mais sofisticado. Você até consegue tirar e pôr várias vezes, sem marcar nem aonde você está colando e nem estragar o adesivo. Mas antigamente não. Se você pregasse um adesivo, uma figurinha em algum lugar, filho, você tava com aquilo perdido. Você deixava ali para sempre. Ou você fosse tentar, muito artista para tirar sem estragar. E foi isso que aconteceu comigo quando eu tive essa noção. Eu me grudei na alma daquela pessoa que foi embora e levou minha alma. Ou se pegou, não quero mais, jogou no chão, também eu tinha perdido a minha alma, eu estava desfigurada, né? Como diz que a gente é desfigurada de Deus. Nós somos imagem e semelhança, mas não somos um vidro quebrado. Ou pode também fazer a ilustração de um papel de seda amassado. É isso que nós somos. E aí, essa superação se deu nessa busca desses 20 anos. E nesses 20 anos eu continuei trabalhando. Tinha os meus horários de trabalho e ser profissional, tinha os meus horários de chorar, tinha os meus horários de fazer serviço de casa e tinha meus horários de não fazer serviço de casa. Tinha dias e tinha a obrigação que eu sentia por uma série de questões, mas talvez isso também tenha me feito sobreviver. Eu tinha ainda filho, eu tinha um filho de 13, a outra filha de 7, 8 anos. Então, eles eram relativamente ainda pequenos e dependentes de mim em certos fatores. Então, tudo isso me fez sobreviver, mas eu queria procurar minha vida. E aí eu saí. E desde que eu engravidei, eu nunca plasmei minha vida nos meus filhos. E assim, eu pelo menos tenho uma consciência muito grande que eles são pessoas, são seres humanos como eu. E que eu tenho, sim, a grande missão de ajudá-los a se desenvolver como eu tenho procurado me desenvolver da melhor forma. E eu sinalizo para eles aquilo que eu aprendi e que eu tive para mim como correto. Mas é logicamente que cada um vai traçar o seu caminho. Então, nos filhos minha vida não estava plasmada, mas estava plasmada naquele sentimento de carência que a gente tem e de amor que a gente quer. E aí eu comecei a pegar essa figurinha rasgada e a começar a desenhar as formas que eu comecei a ver que foi muito bom o dia que eu acordei e me veio à mente como assim um filme passando nos meus olhos, o que eu tinha para mim como ideal, como sonho aos 12, 13 anos de idade, o que eu sonhava para mim aos 12 anos com 30 anos e sabe exatamente no momento que eu me perdi, que não foi quando eu encontrei esse meu ex-marido, eu me perdi um pouco antes, no sentido de que eu comecei a esquecer os meus sonhos dos 12 e 13 anos. Aos 16 anos, 15, 16 anos, eu comecei a trabalhar e comecei só a ver esse lado duro da vida. Perdi aquele meu sonho lúdico. Foi tão maravilhoso o dia que eu acordei, alguns anos, poucos anos atrás, e simplesmente abri os olhos e lembrei de mim. E eu vi que eu não tinha saudade do meu ex-marido e nem do casamento que eu sempre idealizei e ainda idealizo. Eu tinha saudade de mim. E aí, nessa saudade de mim, eu fiquei tão feliz de começar a recordar tudo que eu havia perdido de mim. E é isso que faz uma superação. Nesses 20 anos, como eu estava dizendo, eu continuei trabalhando, eu continuei 20 anos chorando, eu continuei 20 anos tentando criar da melhor forma os meus filhos, que graças a Deus uma psicóloga falou que eu consegui um bom trabalho, que eu tenho filhos psicologicamente, pelo que eu conto, razoavelmente saudável, dentro do que a gente consegue ser saudável mentalmente. Eu comecei a dirigir aos 45 anos, eu comprei meu carro aos 43, aí ele foi roubado, eu tive quase que uma síndrome do pânico, porque eu fui roubo. Roubo é mediante o camarada chega e te aponta uma arma. Furto, você deixou o carrinho lá estacionado, voltou, não tá mais, que as pessoas fazem confusão sobre isso. Eu fui roubada. Aí eu fiquei traumatizada, então todo mundo queria me roubar, eu não sabia se valia a pena ter outro carro e toda hora ficar sendo roubada, parecia que isso ia acontecer toda hora. Graças a Deus, eu superei com oração e terapia essa fase do pânico. Eu me identifiquei como pânico quando foi me dito depois que aquilo era um pânico. Eu via pânico em tudo, na verdade. Mas eu continuei sempre tocando a minha vida. O enfrentamento, que meu filho me disse, um resumo muito bonito, que os filhos aqui dão e as pessoas próximas de nós,
que se você não tiver filho, é que nos dão os verdadeiros feedbacks, quando eles fazem uma leitura e uma síntese do que eles veem em você. E eu também vejo em mim esse enfrentamento. Eu tenho muitos medos, muitos medos. Inclusive o medo da separação, que eu venho de uma época que separar era você ter fracassado, era você ficar frustrada, era um monte de pecha que na realidade eu acho que já não existia quando eu me separei, mas eu trazia dentro de mim e eu tinha um ideal como casamento. E eu superei tudo isso e a Bíblia fala que os medos que você tem te sobrevêm, porque você precisa vencer esses medos. E a gente vence os medos, é maravilhoso vencer o medo. E aí eu consegui comprar outro carro, foi furtado, o primeiro foi roubado, o segundo foi furtado e eu tô com o terceiro hoje há 12 anos. E dentro desses 20 anos, passados uns 8 anos, eu voltei a estudar e aí eu fiz um vestibular também com medo, temerosa, e passei numa faculdade que eu tinha como também um ideal, que eu queria estudar ou na Metodista, que eu queria fazer teologia na Metodista, que quando eu pus isso na minha cabeça, teologia era o único lugar que era reconhecido pelo MEC, mas em seguida Deus preparou o Mackenzie, que também foi reconhecido pelo MEC, o curso de teologia. E lógico que por um raciocínio lógico e viável, e eu trabalhava, tinha uma filha nessa época de 4 anos de idade, eu fui prestar concurso no Mackenzie, porque era o mais próximo para mim, eu já tinha carro, então era uma mão na roda, literalmente. Dava para que eu saísse do serviço e fosse para a faculdade. Então eu consegui esse ganho. E agora que eu me toquei, que eu falei dessa filha, eu me separei em em 98, e ficou aquela crise e aquela coisa, né, de neuras sendo sustentado, mesmo separado. Esse meu ex-marido depois arrumou uma outra esposa, e eu sempre com aquele sonho de voltar. Em 2002, eu tive uma filha desse mesmo pai, tá? Os meus 3 filhos são do mesmo pai, nada que prejudicasse também se não for. Quando eu engravidei dessa terceira filha, que já tinha, eu nem me dava conta, mas já tinha uns quase 4 anos que eu estava separada, mas como a dor era intensa, para mim tudo tinha acontecido ontem à tarde ou hoje de manhã. E essa gravidez, como muita gente ainda, que se dizia amigos meus, acharam que eu tinha feito para segurar marido, que eu acho de uma ignorância tremenda, se é que alguém ainda pensa ou pensou alguma vez neste mundo dessa forma. E aí eu logicamente dei resposta mal criada para todo mundo, que primeiro eu achava que essa pessoa estava me tirando por burra, e não que eu fosse muito inteligente, mas que artimanha, idiota. E eu perguntava para essa pessoa: por que você acha que eu consideraria uma gravidez um laço maior do que os 2 filhos que eu já tenho? Essas pessoas são muito inteligentes também, né? Mas enfim, as pessoas pensam o que querem, eu também penso o que querem, guarda das proporções, eu também falo o que eu quero. Mas foi uma grande e maravilhosa bênção, porque não que eu queira santificar todos os meus atos, mas eu acho que foi uma grande dádiva e foi um grande acordar para mim. E se eu achava que eu ia morrer, que eu já estava morta, ou eu teria uma morte efetiva, eu me descobri viva, tanto que isso se deu em 2002, e em 2003 foi que eu comprei o carro e comecei a dirigir, comecei a ver os novos ângulos e novas possibilidades, e em 2006 foi quando eu prestei este vestibular, que aí eu já estava decidida a, com dor ou sem dor, caminhar e viver e procurar outros caminhos, e mesmo que não aparecessem os outros caminhos como meus, percorrer outros caminhos somente, para não ficar parada, porque a estagnação, né, a água parada cria lodo. E aí era só para esclarecer esse ponto básico, fundamental, fundante para essa nova etapa da minha vida, que foi essa gravidez. E lógico que a gente sempre conta das circunstâncias, mas todas essas circunstâncias, mas principalmente esse gerar uma nova vida, ter a fé de que Deus me confiou uma nova vida e que para Ele eu tinha a capacidade de amparar e de sinalizar um caminho para essa nova vida,
foi maravilhoso para mim. Quem ficou muito impressionado com a minha franca recuperação da depressão leve, que era leve, que eu tinha, foi a psicóloga, e ela falava, você toma cuidado, porque pode ser os hormônios, e eu acreditava naquilo, uma franca mudança, como realmente tá sendo, foi muito assim, renovador e divisor de águas, como algumas pessoas gostam de dizer. Por isso, por um breve relato, ou não tão breve, é que eu quero deixar bem claro que essa foi a minha trajetória, a minha caminhada e o meu modo terapêutico de recuperação. Muitas coisas na vida a gente acha como fim, ou como morte, ou que se aproxima muito da morte. É a morte da vida em vida, porque a morte, a gente não conhece essa etapa, mas a desesperança é uma morte, a tristeza é uma morte, a dor é uma morte. Eu não sei, graças a Deus, o que é conviver com dor física. Pela graça de Deus, pelo básico que Ele me dá a entender e que eu pratico, eu não tenho, graças a Deus, nem doenças crônicas, ainda tirou o olho gordo de mim, e não tenho dores físicas, mas eu reconheço que todas essas coisas devem ser um fator muito pesado para que se viva uma vida, que eu gosto da expressão vida viva, vida cheia de vida. E inclusive nessa terceira filha que eu tive, foi tão significativo, foi tão real, foi tão assim marcante, foi tão vivificante, que eu sempre procurei nomes com significados para o meu momento de vida ou para o que eu via naquela criança que eu estava gerando. E essa minha filha, ela sabe, vivo contando que o nome dela é Vivian, e é o mesmo derivado. Vivian, Viviane e Viviana são todos os mesmos nomes. Viviana é o mesmo nome em português, Vivian é em inglês, que nós somos chicos, e Viviane é um derivado que vem do nome francês. Mas aonde eu pesquisei à época, dizia que é tudo o mesmo nome. Eu achei fantástico, porque tudo significa cheia de vida, vivaz, vida e abundância. E eu trouxe esse nome para minha filha porque ela carrega tudo isso, porque era uma nova vida. Todo bebê, todo ser que está sendo gerado carrega essa nova vida. Mas ela representou para mim, não ela em si, mas o significado de eu estar gerando uma vida dentro do meu corpo, sendo que emocionalmente, psicologicamente eu me achava morta, me encheu de vida. Eu fiquei viva, eu fiquei vivaz. Só não fique vivaldino, viu? Isso é feio. Mas vivaz, cheio de vida, recuperando e buscando sempre a própria vida. Faça isso. Procure a Vivian que é em você. Procura essa vivacidade que Deus te deu. Procura por essa chama que pode estar fumegando, pode ter só, sabe aquela vela bem pequenininha, aquele toquinho que está quase se apagando e saindo aquele fiozinho de fumaça? Tem como você reacender? Vai lá, e não importa quantos anos você está. Você está com 70, está com 80? Recorda aquela pessoa que você era lá atrás. Aquela pessoa que realmente era mais próxima da eternidade e era mais próxima da criação. Aquela pessoinha lá atrás que você deixou lá. É ela que você tem que buscar, é ela que é você e é ela que vai reacender essa sua chama. Se a chama vai durar muito tempo ou não, não interessa. Vai lá, pega o fósforo, acende essa velinha. Vai lá.